noite é com muito prazer, com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Um programa que tem a proposta de ser um momento de encontro, de reflexão. Os filósofos começaram assim. Eu me recordo que um professor de filosofia dizia que Ágora era uma praça na Grécia onde as pessoas encontravam para trocar mercadorias. Então alguém levava uma coisinha, trocava pela outra, com aquela pessoa que tinha trazido coisas diferentes. Só que no meio dessa troca de materiais, eles conversavam. Esses homens e mulheres estabeleciam diálogos a partir das mercadorias que trocavam. E eu me recordo que o meu professor dizia que ali nasceu a verdadeira filosofia, a dialética, o encontro que faz com que uma reflexão vá sendo agregada pelo ponto de vista do outro. Então em Ágora nasce verdadeiramente essa dialética, essa filosofia, claro, a partir desta ótica que nós estamos apresentando aqui, né? De uma filosofia que dialoga, que conversa, que não só impõe um ponto de vista, mas que está sempre aberta para que o outro também possa complementar. O programa Direção Espiritual quer ser assim, quer apresentar uma reflexão a partir da vida de alguém que de alguma maneira toca a vida de quem nos assiste. E nós vamos fazendo a experiência de ter a nossa vida, a nossa reflexão, de ter a nossa análise dos nossos problemas a partir do problema que é do outro. Um e-mail que a gente lê aqui, de uma pessoa que talvez a gente nunca vai encontrar, é a mesma dúvida que nós temos, é a mesma dificuldade que nós enfrentamos, é a mesma situação que nós passamos, e assim nós vamos vivendo essa troca. E hoje é com muita alegria que nós vamos fazer aqui uma experiência de troca também com meu grande amigo, filósofo, professor, Gabriel Chalita. Muito obrigado, meu querido. Uma alegria, pai, estar aqui com o senhor, com os seus telespectadores, nessa Ágora tecnológica. Né? Pois, eu falei, errei alguma coisa da Ágora? Ágora é isso mesmo. Né? Não era o lugar da dialética, né? Exatamente. Da troca? É interessante que as conversas, elas começavam sem nenhuma finalidade. O grego tinha muito isso, né? Ele dizia que a beleza do raciocínio estava no raciocínio que não tinha utilidade. Por isso a troca de mercadorias, e você conversava qualquer coisa. E nessa conversa fala de criação de filho, fala do outro que dá trabalho, fala da outra que está doente, fala do outro que foi. E aí as conversas vão surgindo, né? Por que essa criança chora tanto? Por que mais uma vez esse adolescente fez isso? Quer dizer, a partir das experiências concretas a filosofia vai brotando, né? Você me fez lembrar uma situação que eu tenho uma grande amiga, muito embora tenha muito tempo que não me encontro, que não vejo, mas é muito viva dentro de mim, uma pessoa lá de família chamada Tia Toninha. A Tia Toninha, toda vez que ela ia para a feira e levantava cedo, né? E algumas vezes eu fui com ela. Era muito interessante como ela vivia essa experiência que você está dizendo. Em cada barraca que passava, ela... Inclusive eu tenho uma personagem no livro que eu me inspirei nela. Ela chamava todo mundo de Coisinha. Quando ela não lembra o nome da pessoa, o Coisinha. E era engraçado porque ali naquela experiência de comprar verduras se estabeleciam contatos muito interessantes. E ela fazia justamente isso. Escutava, contava histórias. E eu agora me lembrei que a feira é um lugar assim também, né? Onde as pessoas se encontram muito para essa troca de experiências. E o legal, pai, é quando a gente presta atenção no outro, né? Se você vai na feira com pressa, ou enfesado, ou com raiva, ou desconfia de todo mundo e tal, você não vive essa experiência de olhar, de perceber o outro, aquela mulher que faz um comentário, aquela pessoa que está ali há 40 anos, há 30 anos, a família que está ali. E os espaços são assim, né? É uma pena que as pessoas vão ficando invisíveis. Então você vai nos lugares, né? Você vê a laranja, a banana, a batata e não vê a pessoa. É verdade. E às vezes, Gabriel, nos dias de hoje, a gente talvez nós estejamos sendo vítimas de uma situação muito triste. A gente sempre vai para o encontro com o outro desconfiado já, né? A gente sempre tem uma ressalva, um medo, né? Eu particularmente, às vezes, eu erro muito porque eu sempre gosto de acreditar que o outro é bom. E às vezes é claro que eu me decepciono, mas eu gosto sempre de acreditar que o encontro com o outro vai ser bom, que ele é uma pessoa que vai valer a pena ser encontrado. Mas às vezes a gente vai perdendo isso no nosso dia a dia, a gente vai perdendo essa capacidade de encontrar,
de trocar, por causa das características da vida pós-moderna, né? Tão cheia de medos, tão cheia de receios. Maria Teresa que dizia, né? Se alguém te trair, continue confiando mesmo assim, né? Se você foi bom para alguém, a pessoa não foi boa para você, continue sendo bom mesmo assim. Quer dizer, tem uma boa teimosia, né? A teimosia da crença de que a pessoa humana é um projeto que deu certo. Só que há pessoas que não conseguem fazer a viagem para o seu interior e como elas se desconhecem, né, elas acabam... Nós vamos confessar uma coisa aqui. Eu e o Gabriel, quando a gente se encontra, a gente brinca muito. A gente fala muito sério, mas a gente brinca muito. E às vezes a gente conta um pro outro coisas que a gente viu, histórias de maldade, de situações. A gente, gente, o ser humano não é bom. Não é bom, não. Mas é uma brincadeira, né? Na verdade, eu sinto isso, assim, que a visão antropológica que a gente tem modifica muito a maneira como nós compreendemos o mundo, né? A maneira como eu compreendo o ser humano. E por isso que eu acho fantástico a gente estar mergulhado na antropologia cristã. E essa é a grande riqueza que a igreja tem a oferecer à sociedade. Eu creio nisso, né? A teologia é uma forma muito elaborada de antropologia, porque é uma visão positiva do ser humano. Nós anunciamos um Deus que acredita na pessoa, que não importa o que tenha feito, que não importa qual foi a história que passou, importa é o presente e o futuro, né? Olhar para as pessoas com um olhar otimista, porque o que é o olhar pessimista? É aquele que só enxerga o que foi, é aquele que não abre possibilidades, é aquele que não admite a possibilidade de que aquela pessoa ainda possa dar certo, né? E essa visão antropológica cristã, ela nos favorece o encontro. Porque você vai para encontrar o outro acreditando que ele ainda tem alguma coisa que boa. Não discrimina ninguém, que não tem preconceito. Hoje a gente estava comentando, né? A gente viu essa tragédia no Haiti e a doutora Zilda Arnes, né? E uma coisa interessante hoje, é claro que o Brasil todo sentiu saudades, chocou pela beleza de vida e pela história de vida que teve a Zilda Arnes, né? Essa mulher que salvou milhões de pessoas no mundo com a Pastoral da Criança. E uma coisa interessante é que hoje, né, nos jornais, programas de rádio, a gente vê assim, pessoas de todas as religiões falando dela. Pessoas que não acreditam em nada e falando que essa mulher é a síntese de Deus, né, do significado de cuidar. Uma mulher que é uma médica, que era uma médica importante, que fez uma opção pelos pobres e morreu numa igreja, junto com uma criança, falando sobre pastoral da criança e pastoral do idoso, né? Deixou uma carta linda, padre, falando sobre o cuidado que a gente tem que ter com a gestante. Então, uma mulher de 75 anos de idade, né? E percorrendo o mundo ainda para cuidar das pessoas. Essa é a essência da beleza da vida. Quando a gente olha uma Zilda Arnes, você fala assim, não, o ser humano deu certo. É um projeto que dá certo, né? É que é uma pena que muitas vezes as pessoas não descubram a beleza do servir, a beleza do cuidar, a beleza de entregar a sua vida a uma grande missão, né? É verdade. E é interessante porque a própria leitura que nós podemos fazer da morte dela, né? Uma mulher que morreu fazendo o que sempre fez, né? Eu me recordo, Gabriel, uma vez eu me encontrei com uma irmã, uma carmelita, e ela me disse assim, eu quero morrer diante do sacrário, padre. Quero morrer fazendo adoração. E toda esta fala dela estava num contexto porque ela já estava muito velhinha e as outras irmãs quiseram retirá-la da lista da adoração perpétua, que às vezes que levanta 3, 4 horas da manhã, dependendo da hora que você está na escala, a irmã tem que levantar-se para poder fazer a adoração. E eles quiseram um dia tirá-la porque ela já estava velha, ela disse que não. Ela queria cumprir até o final. E se ela tivesse que morrer, que ela morresse ali de madrugada, fazendo o específico dela. E ela me deu um exemplo muito bonito. Ela falou assim, o caminhoneiro não morre na estrada? Eu quero morrer fazendo o específico da minha vida. E aí, nós temos de repente, uma morte tão trágica, mas dentro de um significado belíssimo, né? Talvez a leitura que você disse que o cardeal fez, né? Exatamente. Da morte da irmã. E, aliás, o cardeal falou assim, né? É muita tristeza, é muita dor, mas a dor nunca pode matar a esperança, né? E ela estava com os seus. Ela estava no país mais pobre das Américas, que é o Haiti. No Haiti, 80% da população vive abaixo da linha da pobreza. E ela estava lá cuidando dos pobres, dentro de uma igreja, falando com padres. Ela foi num evento lá, religioso, né, para falar sobre a importância que tem esse cuidado com a gestante, o cuidado com a criança. Então, assim, é uma mulher que podia estar descansando, né? Não, 75 anos de idade, vou ficar descansando em casa. Né? Já fiz tanto pela humanidade, né? Vou descansar agora. Agora, padre, é tão interessante que ontem, no meu programa de rádio,
eu estava falando disso, né? Podia estar descansando, podia estar em casa para não acontecer nada, tal. Aí uma pessoa manda uma mensagem lá no Twitter ou no telefone, né? Dizendo assim, Xalita, meu filho morreu sábado, caiu a televisão nele, um menino de 4 anos de idade. Meu Deus. Aí você fica imaginando, e a mãe, né, dizendo assim, eu estou aqui com meu marido e eu queria que você dissesse alguma coisa pra gente, né? Dizer, uma criança de 4 anos que cai uma televisão, sentimento de culpa da mãe e do pai, por que não tinha uma televisão menor? Se fosse uma televisão mais moderna, se caísse, não mataria, se não sei o quê. Quer dizer, na verdade, a gente acompanhou, né, a dor de Angra dos Reis, de São Luís do Paraitinga, né? Uma cidade... É complexo isso, né, padre? Diante dessas tragédias todas, você fica imaginando por quê, né? E a gente tem que forjar quase uma resposta, né? Às vezes a situação ela é tão dramática, tão pesada, que a gente se sente na obrigação de fazer uma resposta acontecer, uma resposta que a gente não tem, né? Por que isso aconteceu, né? Eu estou próximo lá do sofrimento de São Luís do Paraitinga e também fico me perguntando isso. Meu Deus do céu. Algumas pessoas, aí vem os idiotas de plantão, né, que vem dizer que aquilo é um castigo, que aquilo por causa do carnaval que acontece lá. Tudo bem, eu até respeito que uma pessoa possa ter uma visão assim, mas é absurdo pensar que Deus vai fazer uma tragédia dessa porque alguém brinca carnaval ali ou porque o carnaval dali está desvirtuado. Então ele não derrubaria a igreja, né? Ele lavaria a passarela do samba, mas não faria uma coisa dessa. Mas na necessidade, muitas vezes, a gente encontrar uma resposta, a gente cai num senso comum muito sem reflexão. E aí a gente entra no início do programa, né? O quanto que é importante a gente fazer uso da reflexão. E às vezes a reflexão, Gabriel, e você sabe muito bem disso, não é para encontrar uma resposta, mas é para nos ajudar a conviver com a pergunta. Demorar mais tempo naquilo, né? Então a tragédia de Angra tem que nos fazer pensar que muitas vezes a atitude humana está provocando o desastre, né? A construção irregular está fazendo o desastre. Nós vemos a cidade de São Paulo que sofre dramaticamente cada vez que chove. Tá certo que tem uma série de coisas que é o poder público que tem que fazer, mas também nós não podemos nos esquecer que existe uma responsabilidade humana sendo negligenciada. Quando eu pego o meu lixo e jogo no lugar errado, quando aquele lixo vai para dentro de um bueiro, ele entope, e por onde a água poderia passar, não está passando mais, porque tem uma sociedade que está negligenciando a responsabilidade de reciclar o seu lixo, de jogar no lugar certo. Aí depois nós temos a tragédia, nós voltamos aos primórdios da humanidade, quando tudo era justificado de maneira mítica, né? Então, Deus castigou, Deus fez, Deus que... Eu me recordo quando eu era criança, cada trovão que dava, a dona Ana olhava para mim, tá vendo? Nosso senhor tá bravo com você. E eu não sabia nem o que eu tinha feito para aquele trovão estar acontecendo. Eu já me recolhia no meu canto com medo de que... E aí eu já comecei, meu Deus, o que eu posso ter feito hoje, né? Para estar gritando desse jeito, né? Então essas explicações míticas, elas são perigosas, porque a gente pode acabar sendo injusto, né? E eu não me recordo se foi Schopenhauer que disse, eu acho que foi. Ele disse que o ateísmo nasce no mundo quando nós ensinamos um Deus que é pior do que nós. Isso é muito interessante, porque quando eu começo a aprender que a tragédia de São Luís do Paraitinga foi provocada por Deus, aí eu fico pensando, eu que sou humano, limitado, jamais faria isso. Então eu começo a duvidar da bondade desse Deus. Então, às vezes, a nossa teologia, ela pode causar um estrago no coração das pessoas, né? Quando nós ensinamos uma caricatura de Deus, quando nós não ensinamos o que verdadeiramente é revelação, que está plenamente manifestado em Jesus. Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus é justo. E é nesse conceito de justiça, Gabriel, que entra... Muitas vezes acontece, Deus não pode intervir, por quê? Porque eu faltei com a minha responsabilidade. Então, eu joguei um lixo onde não deveria, Deus não pode vir recolher humanamente aquele lixo, ele vai ficar ali. E às vezes a tragédia, uma grande tragédia acontece a partir de pequenos descuidos, né? É essa a história da corrente, tanto do bem quanto do mal. Se eu estabeleço um elo com aquilo que é bom no mundo, a corrente do bem cresce. Mas se eu estabeleço um elo
com aquilo que é ruim, a corrente do mal vai crescer. Tudo passa pela nossa escolha. O padre, tem uma coisa interessante também, que é essa reflexão da antropologia humana, né? Se a gente atribuísse tudo isso a Deus, o homem não seria homem, né? Nós seríamos robôs. Justamente. Então, assim, Deus nos deu a liberdade. Por isso que tem gente que mata. Não é por culpa de Deus que alguém mata. Por isso que tem gente que rouba. Por isso que alguém pega um carro a 190 km por hora, atropela e mata 4 pessoas. Não foi Deus que fez isso, né? Porque isso, na verdade, é aquela reflexão incorreta, né? Esses dias com o seu bispo lá de Taubaté, Dom Carmo, né? Um homem de uma sabedoria incrível, né? E ele dizia muito isso, assim, olha, é a liberdade humana. É claro que Deus nos acolhe, Deus nos protege, Deus nos ilumina, mas uma coisa, né? São Tomás dizia isso também, eu posso fazer por mim, ou eu posso permitir que Deus haja por meio de mim. Mas eu tenho que permitir isso. Não é que Deus impõe que Ele vai usar a minha mão para fazer aquilo. É uma opção minha. Quer dizer, se eu começar a fazer escolhas erradas na vida, eu tenho que assumir essas escolhas que eu faço. Claro. Eu faço a escolha da vingança, eu faço a escolha da fofoca, da maledicência, da destruição. Eu faço a escolha, né, da injustiça. Eu saio por aí destruindo as pessoas o tempo todo. Eu estou fazendo essa escolha. Então, na verdade, eu vou me afastando de tanta gente. Aí um dia eu chego e falo assim, meu Deus, mas eu estou sozinho. Eu não tenho amigo nenhum, ninguém está do meu lado. Mas claro, olha como é que você tratou os seus amigos. Você foi afastando as pessoas o tempo todo de você. Eu estou fazendo, eu estou errando demais na vida, eu estou caindo demais. Quando a gente erra e a gente olha para o erro e fala assim, realmente, o erro foi meu. Mas a tendência que a gente tem é de achar que é o pai que errou, a mãe que errou, é o filho que errou. E eu não tenho erro nenhum, né? Então, essa visão de que as escolhas são erradas, eu que deixei o lixo lá, eu que gasto água demais, né? Eu que fiz uma opção. São Paulo, por exemplo, cada vez mais se cobre os rios de São Paulo. Então, a cidade não aguenta. É uma opção errada do homem. Não adianta aumentar, ao invés de nós fazermos uma opção pelo transporte público, pelo transporte de metrô, de trilho, a cidade toda foi optando por mais carro, mais carro. Então é uma tragédia. E padre, eu vi isso, eu fui lá, tive com o padre Júlio lá em Sapopemba, no Jardim São Luís, no Jardim Pantanal. Mas é uma tristeza, Aquela pessoa assim que ela acumulou uma coisinha de nada, porque ela é pobre, tudo que ela acumulou ela perdeu. É o paninho dela, é o santinho que ela tinha, é a fotografia. Né? Perdeu tudo, né? Eu sei porque a gente já passou por isso muitas vezes, né? A minha casa lá em Formiga, ela é localizada num lugar onde tinha muitas enchentes, muito embora já há um bom tempo as autoridades públicas fizeram alguma coisa, ampliaram o leito do rio e devolveram ao rio que era dele, né? Porque às vezes a cidade vai roubando o espaço do rio. Mas eu me recordo que inúmeras vezes nós vimos aquela água entrando dentro da nossa casa. E quando eu já estava no sul, eu me recordo que ela entrou da pior forma, né? Ela ficou 1,5 metro para cima. E a tristeza da minha mãe em ver os significados dela indo embora. Isso é muito triste. Quando você percebe que o rio, ele não só leva a materialidade, mas leva uma série de coisas que não tinha valor material. Passado, né? É o passado. É aquela carta que estava guardada há mais de 20 anos, que vai embora, né? São aqueles documentos e fotografias que cada vez que ela folheava e tomava contato, né, e fazia um contato, aquilo ali reportava a um tempo bom da vida, as memórias, né? O dente de leite do filho. Justamente. Uma senhora pra gente de Sapopemba falou isso. O dente de leite. O dente de leite do meu filho foi embora. O sapatinho de tricô daquele, né, do bebê que já é um homem hoje. Então são muitas coisas. Agora, uma coisa, Gabriel, que eu tenho ficado muito atento, por exemplo, todos nós estamos nos mobilizando para ajudar São Luís do Paraitinga. Eu digo isso porque é a nossa realidade mais próxima, né? E eu achei interessante porque, ligando para um padre amigo meu, eu falei assim, padre, o que eu posso fazer? Eu gostaria de ajudar na reconstrução da igreja, mas gostaria de fazer alguma coisa a mais. Aí ele falou assim, padre Fábio, vamos esperar uns 3, 4 meses, porque é o momento em que a cidade mais vai precisar. Porque agora nós temos a febre da solidariedade. Todo mundo quer fazer alguma coisa. Mas daqui a pouco o tempo vai passar, e as famílias que não conseguiram ajuda vão estar necessitando dessa ajuda, e vai ser o momento de nós fazermos uma nova corrente para poder... Eu achei aquilo muito interessante, a gente não deixar essa solidariedade passar. Hoje nós estamos vivendo no mundo, não só no Brasil,
um momento de muitas tragédias em que as pessoas estão verdadeiramente precisando de realidades urgentes. Que bom que as pessoas estão mobilizadas para poder suprir essas realidades urgentes. Mas nós não podemos nos esquecer que daqui 3, 4 meses essa febre de solidariedade vai baixar. E é o momento em que nós precisaremos arregaçar as mangas para poder fazer alguma coisa por essas famílias que necessitarão. Porque senão a gente fica em redoma, né, padre? É. Cada um olhando, as pessoas elas deixam de ser invisíveis quando elas vão para a mídia por causa da tragédia. Então aí você olha e tem pena daquela família que aconteceu isso, daquela pessoa que foi assassinada, daquela criança que não sei o quê, daquela mãe que perdeu o filho. Aí, então ela deixa de ser invisível, ela aparece um pouco, ela interessa um pouco mais a uma mídia sensacionalista que fica mostrando o tempo todo. Isso passa, que instrumentaliza, né, o sofrimento invisível da pessoa. Né? Eu fico abismado de ver como alguns canais de televisão instrumentalizam o sofrimento das pessoas. Passam uma tarde inteira fazendo entrevista com aquela que perdeu isso, com aquela que perdeu aquilo. Mas não é engraçado isso, né? Quando você percebe que o outro é um instrumental. Isso é muito triste. Esse conceito precisa estar muito vivo dentro de nós, né? O outro não é um instrumento, o outro é um organismo. Né? Eu não posso tratar o outro como um mecanismo que eu utilizo para poder dar uma audiência, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas manter vivo dentro de nós o espírito de Dona Zilda Arnes, né? Mulher que não tinha enchentes, não tinha tragédias. Ela o tempo todo estava dedicada a essas causas nobres. Vamos fazer uma rapidinha com as perguntas aqui? Lá. Muito embora a nossa reflexão já esteja respondendo tenho certeza coisas. Que respondendo a muitos questionamentos de muita gente nos dias de hoje. Essa aqui não quer ser identificada. Então vamos para ela depois, que a dela é um pouco mais complexa. Padre Fábio, gostaria que o senhor tirasse uma dúvida minha. É possível acreditar em sonhos? Claro que me refiro aos sonhos que temos quando dormimos. Seria possível ter revelações durante a noite? Pesadelos ou até mesmo sonhos com pessoas distantes que há tempos não vemos? Ou acordamos quando temos alguma notícia sobre tal tragédia? Pergunto, pois tive muitos sonhos tristes essa noite inteira. E minha família fica admirada, dizendo que dá até para escrever um livro de tanto que eu sonho com coisas ruins. O que o senhor acha? Eu particularmente penso, Gabriel, que às vezes os sonhos são... Eu não sou um psicanalista, a psicanálise trabalha bem essa perspectiva dos sonhos, mas eu acredito que tudo isso que a gente vê nos noticiários nos dias de hoje vai para a cama com a gente, né? Que a gente não para de pensar em momento nenhum. Quando a gente dorme, o sonho é o pensamento, né? Então, às vezes é alguma coisa que você viu, que você ouviu, que você imaginou, que está lá dentro, que você ouviu de leve uma conversa no metrô, por exemplo, em algum lugar, e aquilo vem de uma forma simbólica dentro de você. O que eu acho que a pessoa não tem que se impressionar muito em sonho é quando ela fica sonhando que alguém morreu, que alguém está doente, que alguém... Ah, então vai morrer, vai estar... Isso é uma bobagem. Caso assim, sonhei com dente. Você pode sonhar com dente, né? Se é uma pessoa sorrindo, você só vê o dente dela. Aí a minha mãe fala, é morte, é alguém que vai morrer. Aí sonha com água suja, aí é dinheiro. Sonha com água limpa, então é morte de novo. Então isso é bobagem. Eu particularmente penso, é a Roberta lá de Itajubá. Roberta, quando você sonha, o que você precisa fazer com o que você sonhou? Uma atitude concreta, né? Então sonhei com aquela pessoa, ela estava numa situação triste, ela estava numa situação difícil. Aproxime-se, né? Uma maneira muito concreta. Quem sabe aquele sonho faça reviver dentro de você o amor que você tem por ela. De repente ela estava esquecida, de repente aquilo pode lhe recordar uma atitude que você precisa ter, mas não é para anunciar catástrofes, não é para anunciar absolutamente nada. O nosso sonho está diretamente ligado ao que a gente vive. É um se aproximar com um bom senso. Se a pessoa liga, né, e fala assim, sonhei com você. Não foi coisa boa. Não foi coisa boa. Não vou te contar para não te assustar. Ou então aquela pessoa que te sufoca, né? Que liga 300 vezes no seu celular ou que manda 30 e-mails por dia, né? Estou preocupado, você sumiu, você isso, você aquilo. Então, pelo amor de Deus, né? Ninguém está morrendo. Então, cuidado para que os sonhos não se transformem no motivo para você infernizar a vida do outro, né? Não precisa ser assim. Vamos para um rápido intervalo. Hoje nós temos a alegria de ter a participação do nosso querido Gabriel Chalita. Você pode ligar neste intervalo, entre em contato conosco. 0 operadora 12 31 86 2600. Embora o programa não seja ao vivo, você tem a oportunidade de deixar aqui o seu pedido de aconselhamento, o seu pedido de oração.
porque a equipe está ao vivo. Daqui a pouquinho a gente volta. Nossa missão é evangelizar. Acompanhe na pregação desta segunda. Tudo que você é, tudo que você tem é e precisa ser do Senhor. Então, passemos hoje para as mãos dele o que é dele, a nossa vida. Nesta segunda, 12:30, Palavra de Deus, proclamada com unção e destemor, aqui na Canção Nova. Quem conhece Padre Léo sabe que o jeito dele contar histórias é único, não é? Também sabe que em matéria de espiritualidade, Padre Léo foi mestre. Falava em deixar-se renovar pelo Espírito Santo de maneira incrível, contando sempre com a intercessão de Maria. As suas palavras continuam vivas em nosso coração pelas obras que ele deixou. DVD Aprendendo com as Histórias de Padre Léo e livros renovados pelo Espírito Santo e cheia de graça. Palavras de alegria, renovação e fé que tocarão sua vida. Adquira nas lojas Canção Nova ou em uma livraria perto de você. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Receba no seu celular mensagens de direção espiritual, enviando um torpedo com as palavras CN, direção para o número 46991. Mensagens que conduzem ao amor de Deus. Envie um torpedo com as palavras CN, direção para o número 46991. Torpedos Canção Nova. Mensagens que evangelizam. Senhor nosso Deus, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Sobre os céus se eleva a tua majestade. Salmo 8, versículo 2. Ser luz no mundo requer coragem. Coragem de ser, coragem de agir e testemunhar sem medo de iluminar. Ser luz é uma decisão, mesmo quando tudo é escuridão. É ter coragem de repartir e assim formar um só povo, na mesma fé, unidos na mesma missão. Seja luz, seja evangelizador. De volta com o programa Direção Espiritual, hoje com a presença mais que especial do Gabriel Chalita. Você anunciou no Twitter que você estaria aqui hoje, não? Vou anunciar. Eu falei no meu programa de rádio ontem, é impressionante assim, né? O carinho que as pessoas têm, né? Pelo seu trabalho, pela sua poética, né? Que bom. Quero deixar um grande abraço para os tuiteiros, né? Eu não estou fazendo Twitter esses dias porque eu realmente primeiro estava num lugar que, graças a Deus, não tinha internet. Mas você vai ter que voltar ao Twitter, porque senão tem que dar explicação todo dia. Nessas minhas passagens pelos centros urbanos, porque eu estou ficando num sítio muito bom para descansar e estou trabalhando nos livros novos. Olha que maravilha, minha gente. Padre Fábio está respondendo a primeira carta. Sabe o Carta Entre Amigos 2? Que em tese vai sair agora, tal. E faz 3 meses que eu mandei para ele a primeira carta. 3 meses. Mas eu gostaria de me justificar. Tive um final de ano bastante trabalhoso. Então eu fui lá para esse sítio no final do ano e de vez em quando estou voltando para lá. Então as minhas passagens pelos centros urbanos são raras. E graças a Deus nós não temos nem internet nem celular lá no sítio. Estou muito... é bom, né? A gente se revigorar, a gente reza um pouco mais, convive com os amigos. Estou lá com o Padre Vicente, que também está se recuperando. Ele teve um problema físico, né? Estava com suspeita de problema de coração, graças a Deus fez um cateterismo.
Então estou lá com ele. E agora o Padre Lúcio também vai para lá, nós estamos em 3 padres. Então estamos vivendo um tempo de descanso lá, e ao mesmo tempo para mim também de trabalho, porque para escrever a gente precisa estar mais descansado, né? Então os tuiteiros, eu vou voltar de vez em quando, vou dar umas notícias. Sabe por que eu vim a São Paulo, Gabriel? Porque ontem eu fiz uma participação especial no DVD do Daniel. Foi um momento muito, muito especial lá em Paulínia, gravado em Paulínia. Quero agradecer muito ao Daniel, que é um ser humano raro. Estava dizendo que ele concilia de maneira muito bonita, né, o trabalho com a música com o trabalho social. É um rapaz muito engajado em muitas questões sociais. Ele canta bonito e vive bonito também. Isso para mim foi um prazer, uma honra muito grande participar do DVD dele ontem. Que bom. Pois é. Estamos também aqui com o Cadu. O Christian não veio para São Paulo. O Christian já deve estar dormindo uma hora dessa, no leito com Camila, sua esposa, também, claro. Merece. Menino, quero mandar um abraço para o Christian também e para a Camila. Vamos continuar atendendo aqui as pessoas. Padre Fábio, não sei mais o que fazer. Não consigo mais ter sonhos, não tenho ambições na vida. Sempre que sonhava com algo, não conseguia alcançar. Ou porque minha família não acreditava em mim, ou porque estava gastando minhas energias tentando fazer minha família entender que nem tudo que eles sonharam para mim é o que realmente é o melhor e que eu preciso fazer e o que eu quero. Hoje me encontro totalmente sem direção, não sei o que fazer da vida, literalmente. Ando muito desanimada e angustiada por não ter nada para fazer e também não ter nada por que lutar. Não tenho mais sonhos e isso me deixa muito triste. O que faço? É a Paula de Vitória. Sabe que uma coisa interessante? Se a pessoa reconhece, isso já é um caminho para melhorar. Já começou a entrar na realidade, né? Isso é tão legal. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu estou sem sonho, eu não estou fazendo nada, Isso não é ruim. O ruim é a pessoa não estar fazendo nada, não ter sonhos nenhum e não pensar que não tem sonhos e não está fazendo nada, né? Eu acho que esse é um caminho bacana para a pessoa redescobrir dentro dela mesma essa capacidade de reinvenção, né? É uma coisa assim que Lacan falava dessa criança adormecida e que você teria que despertar essa criança de alguma forma. O sentido da criança dentro do ser humano é que ela é o sentido das não amarras, das não máscaras, né? Da capacidade que eu tenho de me emocionar, de chorar. Com o tempo eu vou tendo medo disso. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de chorar, eu tenho medo de falar que eu estou triste, eu tenho medo de querer colo, e aí eu também tenho medo de sonhar. Uma coisa está muito ligada à outra. Pare, esses dias eu estava com umas crianças e aí estava contando histórias, né? Eu li 2 livros meus de criança e aí fui contar uma história, né? Que é a história do caçador e da raposa. E a história é rapidinha. Diz que um caçador tinha morrido a mulher dele e aí ele tinha um bebezinho e ele era muito amigo de uma raposa e a raposa ficava tomando conta do filho dele enquanto ele ia trabalhar. E todo dia que ele voltava, a raposa recebia ele com um sorriso lindo, né? E ela era muito amiga dele. Só que todo mundo falava para ele, você tá louco. Raposa, ser amigo de raposa, né? Pode ser amigo de raposa, ela vai comer o seu filho. Não, não vai, é minha amiga. Não, você tá louco, a hora que ela tiver fome, ela vai comer. Raposa não é um animal doméstico, você não pode fazer isso, você não pode. E fala, não, eu tenho certeza que ela não vai fazer, eu tenho certeza que ela não vai fazer. Aí um dia ele chega, e tanto ouvir esse falatório, ele vê a raposa com os dentes, né, ensanguentados, né, o mesmo sorriso de sempre para recebê-lo, mas com os dentes ensanguentados. Aí ele não pensa 2 vezes, pega um machado e parte a cabeça na raposa do meio e corre lá para ver o filho ensanguentado. O filho estava dormindo tranquilamente e tinha uma cobra do lado morta. Meu Deus. Pela mordida da raposa. Aí eu contei isso, aí as 2 crianças assim, não faz isso com a raposa. Eu falei, não faz isso, por favor, tio, não faz isso com a raposa, não faz isso com ela. Eu falei, não, é uma história, por favor, pede, e machucou e depois arrumou o machucado. Aí eu me senti mal de contar uma história tão assim, né, que infelizmente é uma história real. Quer dizer, você tem primeiro assim, acreditar em fofoca, né? As pessoas falando, as pessoas não conheciam a raposa para dizer que a raposa não prestava, para dizer que a raposa ia comer o filho dele. E ele não poderia ter visto primeiro o filho para ver se a raposa tinha matado ou não. Essa impulsividade que faz com que a gente mate a criança que tem dentro da gente. A criança não faria isso. Mas o que eu achei bonito nessa história do ser humano é bom ou é mal, é a criança falar assim, por favor, não faz isso com a raposa. Como se estivesse pedindo para socorrer o mundo, né? Corrige isso. Não faz isso. Né? Corrige isso. E engraçado, Gabriel, porque às vezes
nós matamos esses sonhos dentro de nós assim também, de maneira muito trágica, né? Matar o sonho é uma coisa muito perigosa, mas também é muito perigoso alimentar o sonho que é do outro para nós. Paula, você precisa tomar muito cuidado, e nesse momento da sua vida em que você, como diz o Gabriel, já começa a ter esse senso de realidade, né? Descubra se verdadeiramente você viveu em torno dos sonhos que são seus ou sonhos que a sua família tinha para você. Às vezes a gente encontra pessoas muito infelizes porque estão tentando viver o sonho que era do outro. E o sonho que é do outro, muitas vezes para nós, pode ser um pesadelo. Eu fico vendo, sabe, minha gente, eu fico muito preocupado, Gabriel, quando eu encontro pessoas assim: o que você está fazendo ultimamente? Estou estudando. Para quê? Para passar no concurso. Aí eu fico pensando, qualquer concurso. O que o concurso representa na vida daquela pessoa? Você começa a perguntar, o concurso muitas vezes está em torno de uma estabilidade financeira. Por quê? O pai quer que ela se arranje na vida, a mãe quer que ela se arranje na vida, ela começou a ouvir isso desde criança, que o importante é ter estabilidade financeira. Independente se essa estabilidade financeira será realização profissional ou não. Porque, minha gente, uma coisa é você estar com uma estabilidade financeira, outra coisa é você estar feliz com aquilo que você faz. Há aquele ditado, né? Ame o que você faz e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Exatamente. É verdade. Você imaginou você ficar fechado dentro de uma repartição pública só porque você está cumprindo o sonho do seu pai, de que você precisa ter estabilidade financeira? Você não vai ser mandado embora, você vai se aposentar. A pessoa, ela trabalha esperando a aposentadoria. Quantas vezes eu encontrei, gente, isso é muito comum nos dias de hoje. Por quê? Porque os concursos públicos, essa coisa de ser funcionário público cresceu muito diante dos olhos de todo mundo, talvez por uma década de 80, de 90, em que isso era, né, do funcionário do banco tal, ser o funcionário do cartório, justamente, né, do fórum, tá. Isso representou um status interessante. Mas, pelo amor de Deus, o que realiza nessa história toda, né? É a satisfação de você fazer o que faz, de você ser quem você é. Porque às vezes você tem pessoas que fazem o processo contrário, né? Saem da estabilidade para ir viver a verdadeira realização. Eu tenho um exemplo de pessoas assim, e que viveram um engano durante muito tempo, porque estava fazendo justamente isso, cumprindo, batendo cartão num sonho que não era dele. Estava cumprindo um papel para o qual não havia sido escrito. Então é muito complicado isso. Eu dou aula em 2 faculdades de Direito, né, padre? Como eu vejo isso com os alunos? Alunos de Direito fazem concursos para juiz, para promotor. E é lindo ser juiz, é lindo ser promotor, é lindo ser delegado, desde que você goste, que esse ofício te diga alguma coisa. Aí você pergunta para o aluno, né, se você pretende seguir a carreira de... Não, vou ser juiz, né? Por quê? Sonho do meu pai, né? É o sonho do meu pai. Sonho do seu pai. E não é o seu sonho. Não é o seu sonho. Meu sonho não é nem fazer direito, meu sonho é desenhar, né? Nossa, mas que lindo o seu sonho de desenhar. Ai, professor, nem fala isso para não bagunçar minha cabeça, né? No fundo, assim, a pessoa ela vai vivendo o sonho de uma outra pessoa. Ou aquelas pessoas que teimam em não ter aspiração. Então, eu me lembro que uma vez fez uma dinâmica lá, porque aspiração é uma palavra aristotélica, um conceito aristotélico, né? Aristóteles dizia que a gente tem desejos, escolhas, mas uma grande aspiração. E eu tentava ajudá-los a perceber qual era a aspiração da vida. Aí uma menina falou assim, até de propósito, fazia para chamar a atenção: eu não tenho aspiração e não quero ter. Nenhuma aspiração, nenhuma. Mas será que umazinha assim... Eu não tenho aspiração, só tenho um aspirador. Só tem aspirador. Nenhuma, né? Eu falei, a sua vida tanto faz. Eu falei, você gostaria de ficar doente? Não, doente não. Eu falei, então você já tem uma aspiração. É não ficar doente. Olha que coisa interessante. Se a aspiração é para você não ficar doente, é que você acha que a doença não é uma coisa tão legal. Se não é para você, não é legal para o outro. Talvez você E aí você vai tentando ajudar a pessoa a perceber que tem uma aspiração dentro dela. Todo mundo tem. Só que ela está ali, né? Foi aspirada. Eu tenho uma história muito interessante. Passou pela minha vida. Uma vez eu conheci em Campina Grande um rapaz chamado Gustavo Floresta. Um garoto extremamente inteligente, um rapaz bonito, assim, cheio de sonhos, cheio de coisas, né?
E eu, aos poucos, fui me aproximando do Gustavo até o momento em que ele veio trabalhar com a gente. Ele trabalhou na equipe da Talentos durante um tempo, sendo meu assessor. E eu percebi que o Gustavo não tinha nascido para ser meu assessor, que aquela passagem pela minha vida era muito transitória, era muito temporária. E eu não sabia bem ao certo qual seria o meu papel na vida do Gustavo, mas eu sabia que por acaso ele não estava ali. E o Gustavo veio, ele já estava quase que se mudando para Taubaté, para trabalhar diretamente com a gente. E o Gustavo era um desses meninos, assim, não com essa história toda, assim, né? Ele vivia, ele faz um curso de Direito, é um garoto muito inteligente, ele realmente gosta do Direito, mas toda vez que eu perguntava para ele o que ele queria fazer, ele respondia que ele queria fazer concurso. Eu falei, mas Gustavo, você precisa pensar um pouco além do concurso, né? E então, Gabriel, eu convidei, um dia eu vi umas fotografias do Gustavo, aí que eu cheguei à conclusão que aquele rapaz não tinha nascido para ser servidor público. A fotografia dele, o olhar dele é tão sensível que ele precisava especializar aquilo. Porque a fotografia é isso, né? Um olhar sensível sobre o mundo, né? E aí eu falei para ele, não, pelo amor de Deus, você vai, ainda que você decida ser um servidor público, você vai ser fotógrafo também. E aí ele já estava com todos aqueles, e incentivei ele ainda mais, e eu convidei para ele fazer as fotos do meu CD, Enredos de um Povo Simples. Todas aquelas fotos que estão lá são fotografias do Gustavo Flores, um menino muito novo, que na época veio, fez, e ele ficou assim, muito entusiasmado por assumir um projeto que seria nacional. E essa semana passada, Gabriel, passei por Taubaté, fiquei uns 2 dias em Taubaté, recebi uma mensagem dele no meu celular dizendo assim, isso de madrugada: padre, estou aqui fazendo uma seleção de fotos, não sei o que, papapá, porque ele cresceu na fotografia. Ele, tanto lá em Campina Grande, como viajou pelo Brasil, ele está trabalhando com gente muito importante do mundo da fotografia. E ele falou assim, estou aqui editando umas fotos e estou pensando no quanto que foi importante a sua passagem pela minha vida para me fazer descobrir a fotografia. E eu fiquei muito feliz ali naquela hora, porque eu cheguei à conclusão de que a vida é assim. Às vezes o nosso papel, em passagens muito rápidas pela vida das pessoas, seja ou apagar um pseudo-sonho, ou seja, acender um sonho verdadeiro, né? Quando você descobre que a sua palavra tem o poder de a pessoa chegar à realidade. É o que a gente estava dizendo no início da nossa resposta a Paula. O primeiro passo que a gente precisa dar em direção aos sonhos, é a gente estar na realidade. Eu preciso ter consciência da minha realidade para depois eu sonhar o sonho certo. Muitas coisas dão errado na nossa vida justamente por causa disso. A gente estando fora da realidade, a gente sonha o sonho errado. E o papel, muitas vezes, dos nossos amigos, das pessoas que nos amam, é colocar a gente na realidade para depois a gente sonhar o sonho certo. E é tão bonito quando a gente percebe que a gente pode ser um instrumento para alguém. Quer dizer, você pega o Gustavo lá e você é um instrumento para o Gustavo, né? E a Paula, talvez ela possa redescobrir o sonho dela quando ela sentir que ela é útil para alguém. Ser útil para alguém pode ser útil num orfanato, numa creche, num asilo, no vizinho, no filho, né? Se tiver filho, no pai, na mãe. É perceber assim, poxa, eu posso ajudar alguém a ser mais feliz ou mais infeliz. Porque eu tenho esse poder, todo mundo tem esse poder. Você pode acabar com uma pessoa com um comentário que você faz. Eu sou assim. Você acaba, né? Impressionante. Gabriel, às vezes eu reconheço assim, o tanto que a minha palavra pode construir, ela destrói também. O mesmo peso que ela tem para fazer bem, ela faz mal. É impressionante. Isso que você está dizendo é muito concreto em mim. Se eu não tomo cuidado no momento que eu estou irritado, no momento que eu estou irado, que eu estou fora do meu estado normal, eu firo profundamente as pessoas. E é tão bom a gente perceber isso, né, pai? Nossa Senhora. Porque quando a gente percebe, a gente vai educando os nossos sentimentos. Quando a gente não percebe, a gente continua destruindo. A gente não educa. E não é só você que é. Todo mundo é assim, eu também sou assim e tal. Você não percebe assim, meu Deus, eu acho que eu falei um pouco além do necessário. Essa relação de professor e aluno, né, que é uma relação que aquele aluno sonha com uma coisa. Você olha um texto de um aluno e fala assim, nossa, está muito ruim. Tem aluno que, dependendo da relação que você tem com ele, da maturidade que ele tem, isso não o destrói. Tem aluno que traumatiza para sempre.
Porque ele não tem recupera tanta nunca mais, expectativa né? em você e você foi lá e destruiu aquela pessoa, né? Você está falando do servidor público. Olha como é bonita a palavra, servidor público. Você está a serviço de uma pessoa. Quando uma pessoa fala que vai fazer concurso, já é ruim. Porque assim, quem quer servir uma pessoa em alguma área, ela vai falar assim, olha, o meu sonho, por exemplo, é ser delegado, não é fazer concurso. Não, eu gostaria muito de trabalhar em banco, porque eu acho muito legal esse contato com as pessoas, emprestar dinheiro, ver o que é tal. É uma outra história. Então, essa história de eu não saber a quem eu quero servir, o que eu quero servir, mostra que meu sonho está muito adormecido, né? E saber isso, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas com um detalhe, com um gesto, né? Você passa por uma pessoa, você encontra, é tão legal assim, eu vejo pessoas que eu amo tanto, que trabalharam comigo e que são amigos, a Márcia, né? Marcinha, que você conhece, né? Marcinha hoje é diretora de campus da PUC de São Paulo, doutora, Uma né? mulher competente, né? E ela carregava a minha pasta. Eu Virou lembro, assim, né? eu conheci você com ela como sua Ela assessora. carregando minha pasta, assim, né? A Carmen terminou Aliás, o doutorado agora. A maior alegria que eu tenho na vida é dizer que o Fábio Saba já foi meu segurança por um dia. O Fábio Saba é um dos maiores profissionais de educação física do país, uma das maiores autoridades, né, da educação física. E quando conheci o Gabriel, há uns 7 anos atrás, ele trabalhava diretamente com o Gabriel. E eu nem sabia quem era o Fábio Saba. E aí nós fomos para uma palestra em Piracicaba, o Gabriel brincou, Fábio, hoje você é segurança do Padre Fábio, cuida dele aí. E eu nem sabia que era o né? Fábio Saba. É tão legal e acho tão bonito você ter essa... Paulinho, que trabalhou comigo carregando pasta, virou Hoje deputado, né? Um homem sério, né? Tão legal, né? Você percebe assim... Mas, poxa, Gabriel, isso é que é legal, é quando você percebe que você tem uma possibilidade de fazer o outro crescer. Se passou pela sua vida, tem que ficar melhor. Eu acho que esse tem que ser o nosso propósito. A minha funcionária, a pessoa que trabalha comigo, eu quero que ela seja melhor. Eu quero que ela viva melhor. Eu tenho essa consciência dentro de mim, sabe? Se aproximou, se chegou para ficar perto de mim, eu tenho que fazer aquela pessoa ser melhor. Porque eu também fico melhor no momento que faço. E é nesse aspecto que eu refleti outro dia sobre o grande papel que tem a autoridade afetiva sobre nós. Uma coisa é eu ter um chefe que tem poder de delegar sobre mim, que tem o poder de me dar ordens, mas se ele não tem autoridade afetiva sobre mim, ele só vai me dar ordens. A palavra dele nunca vai me comover, ela nunca vai me transformar, ela nunca vai me mover. E é nesse aspecto que nós não podemos negligenciar. Quando alguém passa pela minha vida, eu preciso exercer essa autoridade afetiva. Da mesma maneira como as pessoas que trabalham comigo têm autoridade afetiva sobre mim. Eu fico vendo pelos meus músicos, as pessoas que trabalham diretamente em mim, comigo. O quanto que quando eu entro no palco, que eu olho para eles, eu vejo que eles têm autoridade sobre mim. E que exercer o meu ministério de música com eles é um exercício de crescimento, de confiança. Troca, né? Porque na hora que eu estou ali, eu vejo o sorriso do Sidney, o guitarrista, do Claudinho, do Wallace, do Marcelo, do Maurício, da Aline, do Jaiminho, da Tâmara. Eu me sinto seguro. Eu olho o Chicletinho, que cuida do meu microfone. A função principal dele é cuidar do nosso som de palco, mas sobretudo na hora que o show começa, ele cuida do meu som. Eu olho para ele e fico pensando, gente, o Chicletinho, durante todo o tempo em que eu vou evangelizar, ele está diretamente comprometido com a qualidade do som da minha voz. Isso é uma autoridade. Que é lindo isso. Isso é lindo. Que é um servir, né? Ele está me servindo e eu olho para ele toda hora. Ele faz o gesto assim, como quem diz, tá bom, né? Ô padre, uma coisa bacana é o seguinte, ele é tão importante quanto o trabalho que você realiza. Porque se você fosse evangelizar e as pessoas não ouvissem o que você está dizendo, né? Quer dizer, cada pessoa ela é importante, né? Quem está aqui, os câmeras que estão aqui no programa, as pessoas que estão produzindo, que cada detalhe é uma empresa que é assim também, a pessoa que limpa. Você chegar numa empresa e está tudo sujo, aquilo é uma tragédia, justamente, né? Mas não, aquela pessoa que limpa, ela é importante. E ter essa consciência de que a gente ocupa cargos diferentes, tem funções diferentes, ofícios diferentes, mas que todo mundo é importante, isso dá uma visão diferente do mundo pra gente. E é por isso que receber um Feliz Ano Novo de Hungaria é tão especial. É tão especial. Que tristeza, né? Quando você escuta uma pessoa que está lá exercendo que tem um poder de estar na televisão, né? E dizer para o Brasil, Feliz Ano Novo para todo mundo, né?
Isso é tão comovente ao nosso coração, saber que uma pessoa simples, que exerce uma função que muitas vezes a gente não reconhece o valor, está desejando que o Brasil seja feliz, né? Porque ele está feliz no cargo que exerce. Ele tem consciência de que o serviço dele é tão importante quanto aquele que administra. Claro. Porque se ele negligencia o papel dele, o que administra também fica feio na história, né? E essa corrente, né, Gabriel? Todos nós estamos ligados. Essa autoridade afetiva que vai acontecendo aos poucos. Quando nós vamos estabelecendo laços. O que um jornalista pode no Brasil, meu Deus do céu. Você que é jornalista, você que manipula as notícias, o poder que você tem de fazer bem ou de fazer mal é impressionante. Outro dia eu estava conversando com uma jornalista lá de Natal, uma pessoa que me tratou com muito respeito no momento em que eu precisei, Gabriel, e eu dizia isso para ela. A gente falava sobre isso, né? O quanto que é importante a gente ter consciência do poder da nossa comunicação. Fazer a palavra acontecer na vida do outro de maneira positiva. E eu particularmente tenho uma alegria muito grande de saber que o meu ministério gira em torno de uma pessoa que não quis outra coisa senão fazer a bondade acontecer. Nós erramos, nós caímos, mas o que tem que nos identificar no mundo é a nossa capacidade de recomeçar. Eu sei que você aí também tem os seus conflitos, você tem as suas incoerências. Ninguém é perfeito, todos nós somos limitados. Eu sei que você também passa pela contradição. A contradição é um lugar humano. Ela só não pode ser o lugar de chegada. É o nosso ponto de partida e às vezes é o meio do caminho. Nós precisamos almejar o final de tudo, que é o momento em que nós exercemos o que a gente tem de melhor. A gente passa pela contradição, sente que aquilo nos inquieta, nos faz repensar. E aí a gente vai continuando. A gente não desiste, a gente continua alimentando sonhos que verdadeiramente possam sair da nossa realidade. A gente não vai negligenciar a oportunidade de fazer bem a vida de quem passa por nós. E nós vamos sendo cristãos assim. Porque este é o grande desafio do cristianismo. É a gente transformar a estrutura onde nós estamos. É a gente fazer o poder de Jesus acontecer em nós e através de nós. Eu quero ser melhor. Queira também. Eu quero dar a oportunidade para que as pessoas que estão ao meu lado sejam melhores. Eu quero que as pessoas que estejam ao meu lado me deem a oportunidade de ser também melhor. É assim que a gente vai construindo este mundo novo. Obrigado, meu amigo, por vir fazer a ágora aqui no programa Direção Espiritual. Que Deus te abençoe esse ano de 2010, né? 2009 foi um ano tão lindo na sua vida, como todos os anos vêm sendo tão importantes assim para as pessoas. Que Deus te abençoe, te ilumine, que muita coisa boa continue te acontecendo. Obrigado. Eu ia falar uma coisa bonita só. A gente está falando de gari, de pessoas que trabalham em casa, né? Hoje, quando o padre estava lá em casa, a pessoa que trabalha comigo, a Patrícia, né? Chegou e disse: está cada vez mais lindo, né, padre? Mas com uma familiaridade. Aí ele saía e falou assim: gosto tanto quando esse padre vem aqui. Aí percebe os sentimentos de uma pessoa, né? Quer dizer, na verdade, porque quando você passa em casa, ela não é uma pessoa invisível, né? Nossa Senhora. Então a forma de tratar, de respeitar, por isso que o seu sacerdócio é tão bonito, é tão abençoado. Obrigado, meu filho, obrigado. Para mim é sempre uma alegria ter a companhia do Gabriel, por causa da autoridade afetiva que ele tem sobre mim, é meu amigo há muitos anos, não é um amigo de agora, né? Sou seu irmão mais novo. Meu irmão, né? mais velho. Não. E para mim é sempre uma alegria ter a oportunidade de dividir o meu ministério com ele, de ter a oportunidade de oferecer a você aquilo que eu considero que é bom. E para nós é uma alegria estarmos aqui na Canção Nova, um veículo de comunicação que nós temos consciência que está comprometido com aquilo que é bom. Nunca vi aqui na Canção Nova prevalecer um espírito de vingança, de maldade, não. Todos nós aqui também erramos. As lideranças da Canção Nova também erram, os câmeras também erram, a gente se esbarra no dia a dia muitas vezes de um jeito errado, mas a gente não permite que o mal prevaleça nesse lugar. Administre bem a sua vida, não permita que o mal prevaleça. Faça sempre a opção por aquilo que constrói. Olhe ao seu redor, nesse mundo de tantas tragédias, eu tenho certeza que há uma pequena tragédia
que só você pode socorrer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. A TV Canção Nova está trabalhando para digitalizar o seu sinal. Por isso, todos aqueles que se cadastrarem como sócio evangelizador Canção Nova pelo débito automático no valor mínimo de R$20 estarão recebendo em suas casas um DVD com 2 pregações de Padre Fábio de Mello. Você sente medo de ser injustiçado? Se cadastre como sócio evangelizador Canção Nova pelo débito automático através do nosso telefone, uma de nossas casas de missão, ou através do nosso site, e receba em sua casa um DVD com 2 pregações de Padre Fábio de Mello. É a TV Canção Nova, rumo à TV digital. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Salmo 118, versículo 146. Bem mais que um lugar é o nosso ser, alegra o teu coração. Um povo semente espalhado pra semear o Brasil e o mundo. Há uma voz a proclamar que o agir segue o ser. E no coração da igreja homens novos surgirão para o mundo a dizer: muitas vezes mais ou infinitamente. Ser Canção Nova é bom demais. Muitas vezes mais ou infinitamente. Ser Canção Nova é bom demais. Ser Canção Nova é bom demais. Levanta seu braço e agarra no braço de Deus que te levanta. Senhor, eu sei que tu me sonhas. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha. Meu Deus, eu creio e nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Ele quer te fazer feliz. Só quando ela solta pelo mar. DVD Eliana Ribeiro ao vivo Barco à Vela, disponível também em CD. Adquira nas lojas Canção Nova ou em uma livraria perto de você. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. A seguir, em pauta. Segunda-feira é o dia de matar a saudade do nosso saudoso Padre Léo. Eu encontrei, padre, a mulher dos meus sonhos e a sogra dos meus pesadelos. Às 9 da noite, acompanhe a pregação. Que bom se você pudesse dizer para Jesus: por causa da tua palavra, eu vou consertar essa rede. E ela está precisando. Maior prova disso aqui. A gente olha e fica: meu Deus, quanta gente traumatizada. Toda segunda às 9 da noite. A sabedoria e o bom humor do sacerdote que marcou o nosso tempo. Aqui na Canção Nova.
TV Canção Nova, um programa de vida. Programa livre para todos os públicos. Você que nos acompanha de sua casa pela TV Canção Nova, uma boa noite. Nos encontramos novamente no programa Em Pauta, esse encontro semanal aqui pela sua TV Canção Nova. Ano novo, vida nova, 2010, com muitas perspectivas, claro, positivas, não é? E aquilo que talvez não seja tão positivo, a gente também quer refletir para encontrarmos a melhor solução, não é isso? Há sempre uma luz no fim do túnel e a gente não pode se esquecer disso em momento nenhum, tá certo? Hoje nós vamos conversar sobre uma questão, uma pergunta que se faz. Por que o Brasil pretende renovar o seu poderio militar? É compra de armas, é compra de aviões, é tecnologias, né, voltada principalmente para essa área. Por que o Brasil está tão interessado nisso? O programa Em Pauta, claro, sempre atento às questões aí que norteiam o dia a dia do nosso Brasil e também, por que não, do mundo. Então, trazemos à tona esta temática na noite de hoje, tá certo? Obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Nosso endereço eletrônico você já conhece, é empauta@cançãonova.com. E você manda para a gente o seu e-mail, comentando o tema que você viu debatido aqui, colocando também a sugestão de algum tema que você queira nós aqui tenhamos a oportunidade de debater.